Oi, crianças do primeiro ano. Nossa aula de matemática é tema par e ímpar. Na página 19 do livro de matemática. A professora quer organizar sua turma em duplas. Observe quantas crianças são ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 crianças ao todo. Agrupando as crianças de duas em duas, formamos pares com 8 crianças. Temos 4 duplas ou pares. Então, veja só. 2 crianças se envolveu, com mais 2, com mais 2, com mais 2. Então, você tem aí 4 pares, porque 2 em 2, o 2 forma par, tá? Então, 4 pares, não esqueça. Como não sobra criança sem par, dizemos que temos uma quantidade par de crianças. Virando a página para numeral 20, e se forem 9 crianças, será que teremos uma quantidade par? Observe aí. Envolveu 2 crianças, depois mais 2, depois mais 2 e depois mais 2, formando 4 pares e sobrou uma criança sem par. Agrupando as crianças de 2 em 2, temos 4 duplas ou pares e sobra um menino sem par. Dizemos que temos uma quantidade ímpar de crianças. Então, logo, 9 é ímpar. A quantidade 9 é ímpar e 8 par. Quando juntamos uma quantidade de 2 em 2 e não sobra nada, dizemos que essa quantidade é par. Quando sobra 1, é ímpar. Numeral 1. Atividade numeral 1, vamos descobrir se a quantidade é par ou ímpar. Material, 10 palitos. Você pode usar palitos de fósforo em casa. 10 palitos de picolé para cada dupla. Como fazer? Em duplas, coloque sobre a mesa a quantidade de palitos de picolé indicada em cada item. Em seguida, agrupem o material de 2 em 2, observando quantos grupos foram formados e se sobrou algum palito. Página 21. Complete a tabela com o que você descobriu. Então, vamos lá. Com os palitos, você vai agrupar 2 palitos. Separe 2 palitos da quantidade e agrupe de 2 em 2. Juntando 2 palitos, sobrou algum? Não. Então, você tem quantidade de grupos, numeral 1. Coloque lá, no primeiro retângulo. E como resposta no segundo retângulo, quantidade de palitos que sobrou? 0. Você ficou com nenhum palito na mão. Quantidade de palitos? 3. Agora vamos agrupar. Você tem 3 palitinhos na mão e agrupe aí de 2 em 2. Quantidade de grupo? 1. Quantidade de palitos que sobrou? 1. Então, você tinha 3, agrupou em 2, sobrou 1. Quantidade de palitos? 4. 4. Quantidade de grupos? 2. Você tem 4 palitos e você vai agrupar 2 grupinhos com 2 palitos. Lembrando que 2 é par. Então, quantidade de grupos? 2. E quantidade de palitos que sobrou em sua mão? 0. Nenhum. Quantidade de palitos? 5 palitos. Agora você pega 5 palitos. Quantidade de grupos? 2. Você vai agrupar em 2 grupos. Vamos lá. Então, você tem 2 grupos de 2 palitos. Quantidade de palitos que sobrou na sua mão? 1. Agora com 6 palitos. Quantidade de palitos? 6. Quantidade de grupos? Vamos lá, junte de 2 em 2. Logo, você tem quantidade de grupos, 3 grupos de 2, e quantidade de palitos que sobrou em sua mão, 0, nenhum. Quantidade de palitos, 7. Quantidade de grupos, vamos juntar de 2 em 2. Você juntou, então você tem
3. 3 grupos de 2 palitos. Quantidade de palitos que sobrou em sua mão, 1. Quantidade de palitos, agora com 8 palitos. Pegue 8 palitos e agrupe de 2 em 2. Quantidade de grupos, 4. 4 grupos. E quantidade de palitos que sobrou em sua mão, 0. Quantidade de palitos, agora você tem 9. Pegue 9 palitos. Agrupe de 2 em 2. Quantidade de grupos, 4. Deram 4 grupos de 2 palitos. Quantidade de palitos que sobrou, 1. E, finalmente, quantidade de palitos. Os 10 palitos você vai agrupar de 2 em 2. Quantidade de grupos que você agrupou, 5. E quantidade de palitos que sobrou em sua mão, 0. Letra A. Com quais quantidades de palitos você formou grupos de 2 em 2 e não sobrou palito? Aí você vai copiar os números embaixo. O 2, 4, o 6, o 8 e o 10. Esses aí sobraram 0, tá? Palito nenhum na sua mão. Letra B. Com quais quantidades você formou grupos de 2 em 2 e sobrou um palito? O 3, o 5, o 7 e o 9. Esses numerais aí sobrou um palito em sua mão. Letra C. Pinte de amarelo os números pares e de azul os números ímpares. Agora vou ensinar aqui um macete para você. Você abre os dedinhos das mãos e confere. Não tem o numeral 1, mas você considera o numeral 1 aí na sua mão. Então, comece. A partir do numeral 2 é par. Então, 2 par, 3 ímpar, 4 par, 5 ímpar, 6 par, 7 ímpar, 8 par, 9 ímpar, 10 par. Então, já que começou pelo numeral 2, como par, você vai pintar ele de azul ou de amarelo. E depois de azul, os números ímpares. Pode começar. E a página 23 vai ficar como tarefa de casa, como fixação. Não se esqueçam que esta página 22 é a página 22 para tarefa de casa. Não se esqueça que você tem que fazer o agrupamento, tá? Beijos.